o racismo permeia a primeira camada. Onde é pior? Portugal. Portugal é pior. Eu tenho uma estrutura aqui que faz com que a minha vida tenha sentido. É muito difícil conseguir um apartamento, a parte burocrática é insuportável, é muito difícil. O alemão médio, ele é preocupado em parecer uma pessoa boa. Eu adoro o fato de eu não precisar ser simpática o tempo todo. Viver na Alemanha não significa a mesma coisa para todo mundo. Tem gente que vive muito bem aqui, mas também tem gente contando os dias para ir embora. E depois de 12 anos compartilhando as nossas histórias com vocês aqui no YouTube, 2026 é hora de mostrar que o mesmo país pode dar vidas completamente diferentes para cada um dos brasileiros vivendo na Alemanha. Esse é o Alemanha Sem Filtro, o quadro de entrevistas do Alemanizando, que vai trazer mensalmente novos convidados com histórias, rotinas, estilos de vida e profissões diferentes. E hoje a gente vai conhecer a Alemanha da Priscila, que é linguista, foi professora no Brasil por muitos anos e agora aqui na Alemanha está estudando de novo para mudar de carreira. Então tá, Priscila, seja muito bem-vinda ao Alemanizando de novo. Como você está hoje? Tô bem. Fisicamente bem. Tá pronta? Mais ou menos. É difícil estar sempre pronta, né? Mas tentamos. Então, daquela outra vez a gente gravou por Zoom, era mais fácil, né? Porque daí era a gente conversando ali no computador só. Tempos de pandemia, você estava na Espanha ainda, mas agora morando na Alemanha já há 6 anos. 6 anos esse ano. Pra começar, eu queria que você contasse a sua história, né? O que você tá fazendo na Alemanha, por que você tá aqui, o que te trouxe até aqui, o que te faz ficar. Tô na Alemanha por causa de você. Que lindo. Bom, eu vim pra Alemanha porque eu conheci uma pessoa, meu atual ex-marido, mas ficamos juntos durante todo esse período, todos esses 6 anos. Eu morava na Espanha, quando a gente gravou o vídeo, e depois vim pra cá. Bom, essa foi a maior razão de eu ter vindo pra Alemanha. Nunca foi uma escolha principal, nunca pensei em estar aqui, mas foi o país que... a cidade, mais precisamente a cidade que me escolheu. Eu nasci em Minas Gerais, mas fui criada no interior de São Paulo. As pessoas vão perceber os meus... Interior de São Paulo? Sim. Vão perceber os meus R's também. Morei em São Paulo durante muitos anos, 10 anos. Na capital mesmo? Na capital, isso. E em seguida eu comecei uma jornada no exterior. Eu saí em 2017. Eu fui primeiramente para Irlanda, fiquei lá uns 9 meses, 8 meses mais ou menos. Depois fui para Portugal e em Portugal fazer um mestrado, fiz esse mestrado, recebi uma proposta de trabalho na Espanha, que foi quando a gente se conheceu, e depois disso foram 2 anos na Espanha, e aí foi quando eu conheci meu namorado no momento. E depois da Espanha foi isso, aí a gente decidiu que eu viria pra cá e a gente tentou construir uma vida aqui. Né? Isso porque o seu contrato de trabalho na Espanha acabou, foram várias coisas que se organizaram, né? Sim. Eu tinha um contrato de 2 anos na Universidade da Corunha e era isso, 2 anos e infelizmente não podia ser renovável. E era pandemia, então a opção era voltar pro Brasil ou vir pra cá. E aí a gente decidiu que seria mais fácil vir pra cá e tentar. E você não tem nenhuma cidadania europeia, ou agora você tem, né? Spoilers. Mas nessa época não tinha. Você, nesses lugares todos, teve visto de estudante em Dublin, visto de estudante depois na Espanha. E aí trocou para visto de professora. Visto de trabalhadora, né? E aí quando você mudou pra cá, qual visto era? Também de estudante. Tá. Foi exatamente isso. Então em Dublin, Portugal, foi visto de estudante, na Espanha foi direto visto de trabalho. E aí quando eu vim pra cá, eu vim pra fazer um doutorado inicialmente, e então eu peguei o visto de estudante, fiquei 4 anos com visto de estudante. E aí em seguida a gente decidiu se casar por questões de visto, claro, também burocráticas, mas claro, a gente também se gostava, a gente queria casar. E aí então eu adquiri a reunião familiar, visto de reunião familiar. Sim, muito bonito, muito bela essa história, estava lá, conheço. Mas o que eu quero saber agora, que é o que todo mundo quer saber sempre, é qual é a pior coisa que aconteceu com você na Alemanha. A gente vai direto pra isso e depois a gente vai conhecer melhor a história de Priscila. Olha, eu posso dizer que eu tenho muita sorte, assim. Eu acho que eu cheguei na Alemanha por conta do da pessoa com que eu estava me relacionando. Ele já tinha uma estrutura, já tinha amigos, então
Eu acho que tem uma primeira parte que é o estranhamento, que é de se localizar, de o que você faz, onde que eu tive muito suporte de muita gente brasileira, inclusive, também, que sabia do Alemanizando. Tive muito privilégio. E emocionalmente também, então acho que isso faz toda a diferença. Então o baque de chegar na Alemanha, inicialmente, acho que ele demorou um pouco, assim, né? Eu acho que agora que eu me separei, o fato de estar buscando uma casa, de começar uma vida independente, tem sido um momento mais difícil para mim, assim. Por sorte, eu já tenho algum idioma, então eu já entendo da burocracia, fica um pouquinho mais fácil de navegar, mas é muito difícil. É muito difícil conseguir um apartamento, é muito difícil, tudo é muito difícil. Então, eu acho que esse é o meu atual momento, é o momento mais difícil. Quando você chegou, eu gosto de zoar que você chegou com casa, roupa lavada, comida feita e tudo mais, né? Então já tinha ali aquela estrutura toda que você não precisou procurar apartamento, não precisou contratar eletricidade, telefone, não sei o que e tudo mais. Que agora você vai ter que lidar com tudo isso sozinha. E a parte de procurar apartamento, você tá achando que é a pior de tudo isso, né? Então aqui a gente tá num apartamento que você divide com uma amiga. Sim, é um apartamento que nós dividimos, né? Ela tem alugado já há algum tempo. E eu vim pra cá, nesse momento somos nós duas, então é bastante confortável, mas durante esse processo é um show de horrores, né? Então tem casa com 5 pessoas, com preços muito altos. A grande questão é justamente os preços, né? E claro, as condições dos apartamentos. Então essa relação, quantas pessoas moram na casa, qual a condição do apartamento e ainda pagar muito caro por isso, né? Esse é um dos maiores desafios, eu imagino. E quanto que é muito caro? Pega um apartamento aí que você viu de, sei lá, que tenha outras 3 pessoas mais você, que não é o apartamento mais legal do mundo. Eu cheguei a ver apartamento, exatamente nessa descrição, em Kreuzberg, um apartamento bem zoado, assim. 3 pessoas moravam, 4, eu seria a quarta, e era 850. Era 850 por pessoa. Pra um quarto. Pra um quarto compartilhado numa casa zoada. Com estranhos. Estranhos e com mais 3 pessoas, né? Eu acho que 2 pessoas, a dinâmica é bastante tranquila, assim, mas até 3, acho que é possível, mas começa a ficar muito complexo, né? Eu acho que 3 tem que ter muitas regras. 3 já fica mais complicado, também acho. E o preço? Porque se você me diz, você vai morar com 4 pessoas, mas você vai pagar 200 euros, uma coisa compensa a outra, entendeu? Você fala, tá bom, vou ficar 1 ano, 6 meses, fazer uma reserva financeira e depois eu vou para algum outro lugar. Poderia ser um processo válido, mas a injustiça é que é sempre muito caro. 850, eu conheço pessoas que têm apartamento inteiro que não pagam metade disso. E por que você não alugou o apartamento inteiro, então? O que te falta? Um apartamento. Me falta um apartamento, me falta também renda suficiente, né, comparado com essa situação atual do mercado berlinense. Os aluguéis estão altíssimos e atualmente eu sou Azubi. Você sabe o que é Azubi? Eu sei. Significa que você faz Ausbildung. Exatamente. Então eu faço um Ausbildung e é um curso profissionalizante, né? Tipo um tecnólogo no Brasil. No meu caso eu faço, é chamado Dual Ausbildung, então eu trabalho e estudo, né? Então eu tenho uma renda, eu tenho um salário, mas claro que não é o salário de um profissional, né? Então eu faço IT, né? Sistema de integração, mas eu não tenho salário de TI. Então esse também é um dos desafios em relação a encontrar um apartamento que caiba no meu orçamento, né? E hoje em Berlim essa é a maior crise, né? Eu tô super por fora, eu sei que é um absurdo, eu sei que tá tudo muito caro, mas eu não saberia dizer. Se pega um apartamento de 50 metros quadrados, que seria ok pra uma pessoa sozinha, né? Conta aí pra gente, o que você tá procurando? Eu tô aqui assumindo que você quer um apartamento pequenininho, mas você pode ser uma rainha numa mansão. Poderia ser uma rainha, querer uma mansão. Quem não quer, né? Não, eu quero um apartamento pequeno, porque não quero lidar com afazeres com a mansão, com o que demanda uma mansão. Procuro um apartamento pequeno e 45 ou 50 metros quadrados é mais suficiente. E eu tenho encontrado em regiões mais centrais, quando encontra, porque também existe uma questão de oferta e disponibilidade, realmente às vezes não existe. E eu tenho encontrado apartamentos com o que no Brasil seria
3 cômodos, né? Sala, cozinha e um quarto. Sim. Eu tenho encontrado por 1.200, 1.300, 1.500 euros, dependendo do lugar. Isso eu tô falando na região dentro do Ring, né? Agora, se você pensa em lugares mais afastados, é possível achar por 900, 1.000, mas aí é isso. É mais afastado. Você vai demorar 1 hora pra chegar no trabalho. Igual. Não, Sim. não é. E eu ainda continuo falando de um apartamento pequeno. Assim, tem de tudo. E é claro que de vez em quando aparece alguns apartamentos mais baratos. Só que como a demanda ela é muito, muito maior do que a oferta, você vai concorrer com 100 pessoas, muitas vezes em questões de segundo, assim. Agora, as plataformas de busca de imóveis, elas têm um sistema que ela bloqueia. Então, abre, depois de 10 minutos, sei lá, 5 minutos bloqueia, você não consegue mais se candidatar, porque já tá... Que já tem 10 mil pessoas. Já tem 10 mil pessoas e eles não dão conta, né? E tem outra também, eles têm a função paga, né? E eles dão prioridade pra quem paga pelo app também. Exatamente, exatamente. Você paga? Não, ainda não. Eu ainda tô no processo. Existem alguns sistemas, por exemplo, que como eu sou Azul, eu poderia aplicar como VBS, que seria uma forma de você ter acesso a apartamentos do governo, né? Apartamentos sociais, onde os preços são menores. Então é uma possibilidade que eu tô organizando, reunindo documentação para poder aplicar. E aí, então, isso tá sendo a coisa que tá consumindo a sua vida? Atualmente sim, pensando na minha jornada, como eu disse, né, eu tive muita sorte, então não passei por nenhuma situação assim problemática ou que me impediu assim ou fez a minha vida ficar mais difícil, sei lá, por exemplo, algumas pessoas relatam, né, a dificuldade de encontrar amigos, de se relacionar. A questão do idioma, é claro, é sempre um desafio constante, mas eu naveguei por universos internacionais até agora, então eu pude falar inglês até então. Agora eu trabalho em alemão, mas mesmo assim eu trabalho numa organização, numa ONG chamada Médicos Sem Fronteiras. Então todo mundo é muito flexível, então eu tento falar alemão, porque eu quero aprender, mas não é uma exigência fundamental, então eu consigo me comunicar em inglês também. Então... Mas, aqui, ó, só um pouquinho, você está diminuindo muito essa coisa do alemão, porque você estuda em alemão uma matéria, né, como fala isso, meu Deus? Uma disciplina, um curso essa inteiro, coisa da TI, né? que não fazia parte da sua vida. Você está aprendendo do zero uma coisa que você não sabia, num idioma que você também não sabia, e você está arrasando. Se você que tá falando. Então, assim, tá aí, né? Tá indo pra frente. Então, sim, o alemão é um desafio, e digo por experiência própria que provavelmente vai continuar sendo um desafio em vários aspectos da vida, mas você tá arrasando. Obrigada. Sim, eu reconheço que eu tenho navegado bem, mas é um processo bastante doloroso e longo. Eu acho que originalmente eu sou linguista, né? Então isso é uma coisa que eu entendo, é de aquisição de línguas. Então eu não acredito que as pessoas tenham um dom, né? Eu acredito em base estruturada, ensino de qualidade, família, acesso à leitura, contexto, viagens. É isso que faz uma pessoa ter facilidade de falar um idioma ou não. E mesmo essas pessoas, o alemão é um tema, demora um tempo para adquiri-lo com qualidade, né? Com confiança. Com confiança. E o mais importante é contexto. Talvez pessoas que estejam fora de Berlim, elas consigam ter uma imersão um pouco maior. Em Berlim isso é muito difícil, né? Eu comecei a perceber que o meu alemão estava melhor quando eu comecei a ir nos lugares, nas padarias, ou no meu dia a dia, e as pessoas não trocavam para inglês. Esse é um grande momento. É um grande momento, quando a pessoa começa a pedir alguma coisa, começa a conversar, e a pessoa sustenta, a pessoa te fala, te responde, você sustenta o alemão, você sabe que você está cometendo alguns erros, mas a pessoa te entende, ou seja, a comunicação se estabeleceu, né? Funciona. E aí você fala, yes! Yes, não. Yeah! Yeah! Para agregar nesse bate-papo aqui com a Priscila, eu conversei com uma alemã que aprendeu português como segunda língua e é professora profissional de alemão sobre como aprender alemão mais rápido. Oi, Judith, tudo bem? Oi, tudo bem, Elisa? Qual é a sua melhor dica para o brasileiro que quer aprender alemão rápido? Mein bester Tipp, schnell Deutsch zu lernen, ist, dass man sofort anfängt zu sprechen. Ich habe viele Studenten, denen es vielleicht ein bisschen unangenehm oder peinlich ist, direkt zu sprechen. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, direkt zu sprechen und vielleicht in alltäglichen kleinen Situationen zumindest 1 oder 2 Wörter parat zu haben, die man schon mal
sagen kann. Pedir o pão na padaria em alemão, pedir a cerveja em alemão, são as coisas mais fáceis, né? Ein Bier bitte. Pronto, É isso, sucesso. porque isso já cria confiança, porque se você não fala nada desde o princípio, você fica com essa barreira sempre. Eu tive essa conversa toda usando a plataforma da iTalk, onde você também pode conversar com professores nativos em alemão em aulas particulares. A iTalk ela é uma plataforma onde você tem a flexibilidade total para agendar suas aulas quando você quiser, onde você estiver e sem assinatura mensal. Então você paga por aula e consegue encaixar aí não só no seu orçamento, como na sua agenda também. E com o código Alemanizando26 você ganha 5 euros de desconto na sua primeira aula a partir de 10 euros e as suas 3 primeiras aulas experimentais têm um preço bem acessível para você conseguir encontrar o seu professor ideal. Então não perde mais tempo, já corre aqui para o comentário fixado e para a descrição desse vídeo, onde você encontra o nosso link para você criar a sua conta gratuitamente. Então, como eu sempre digo, valorize quem valoriza o Alemanizando, porque se você se cadastrar utilizando o nosso link e o nosso código Alemanizando26, não só você dá o primeiro passo para o seu aprendizado de alemão, como você também apoia o canal. Tem uma dica para as pessoas aprenderem alemão mais rápido? Contexto. Eu acho que a imersão é o melhor. Assim, isso também é individual, né? Cada pessoa tem um processo. Tem pessoas que precisam sentar, são cartesianas, elas precisam sentar, escrever, repetir. Outras pessoas, elas precisam ser imersas no idioma e ser bombardeadas pelo idioma o tempo todo. Eu acho que as duas coisas são muito importantes. Eu acho, principalmente no alemão, acho que a imersão é fundamental, mas precisa sentar e estudar. Eu brinco que tem uns problemas, às vezes durante a escola ou durante, né, o curso, eu falo assim, o meu maior problema às vezes nas aulas ou nas provas, porque eu aprendo uma palavra e aí eu entendo o que está acontecendo, aprendi aquele processo, né? Aí chega na prova ele usa um sinônimo. E aí eu fico, mas eu não aprendi isso. Não, mas eu não sei, a gente não estudou isso. É frustrante, sabe? Então é isso. Então tem pequenos detalhes, a língua alemã tem uns detalhes que para você entender de forma mais profunda e precisa, você precisa entender a língua, né? Já dizia o poeta que só é possível filosofar em alemão. E eu entendo por que agora. Hoje, o seu maior desafio na escola, né, no Ausbildung em si, é o idioma. Sim. É o meu maior desafio hoje. Um outro desafio é entender como a escola se estrutura, como que se organiza. E você aqui tem que ser muito... O professor aqui, e eu acho que isso não é só no Ausbildung, por algumas amigas que eu conheço que têm filhos em idade escolar, o professor, ele é uma pessoa que te traz o conteúdo, sabe? Como se fosse um garçom. Um apresentador. Um garçom que te serve os conteúdos. Olha, você precisa aprender como se faz uma rede. Você precisa entender como um IP se organiza. Você precisa entender a diferença entre IP4 e IP6. E é isso. O resto você tem que fazer com você mesmo. Ele não vai te dizer qual é a diferença entre um e outro. Ele vai dizer de uma forma muito definindo, mas não é como no Brasil, que pega na mãozinha e te explica e faz você entender e cria analogias e cria sinônimos, né? Você precisa ser muito mais autônomo e às vezes as informações complementares, então, sei lá, ele vai te dar um tema, IP4, outro tema, IP6, e aí de repente o que ele está esperando é que você, não sei, saiba como transcrever isso em binário. Uma outra coisa. Uma outra coisa. Porque isso é óbvio. Ok. Porque ele não te falou que você precisava saber, mas se você sabe IP, você tem que saber o número binário. Mas ele não te disse, entendeu? Okay. Então você tem que saber o que você precisa saber. Que interessante. Isso é o mais difícil, eu acho. E aí junta a questão do alemão, né? Especialmente isso que eu tava falando dos sinônimos. Tem uma questão também que é os marcadores, os descritores, né? Às vezes ele te pede para explicar e você tem que explicar dentro da lógica do que como se estrutura uma explicação em alemão. Às vezes ele só quer que você descreva. E eu acho que na educação nossa brasileira e em outros lugares também, se durante a descrição eu explico alguma coisa, ninguém vai tirar ponto de mim. Pelo contrário, talvez eu ganhe até mais ponto. Aqui mas não foi isso que eu te pedi. Você tem que fazer o que foi pedido, tá? Entendi. É meio que...
É tudo mais quadradinho. Assim. Tudo literalmente, entendeu? E entender isso e conseguir transcrever isso em escrita durante as provas, com horário, com... né? Porque nunca é... Sim, você não tem a tarde inteira para responder uma pergunta em paz. Então esse acho que é um dos maiores desafios. Somado à questão, claro, da língua. E a questão das relações com pessoas, tanto na escola quanto no trabalho? Você tem um bom relacionamento com os alemães, com as pessoas aqui em Berlim em geral? Sim, eu tenho um bom relacionamento em geral com todo mundo. É claro que existem algumas questões a considerar. Por exemplo, meu Ausbildung. Eu não vou falar quantos anos eu tenho, mas é mais de 20. Eu tenho muitos colegas, tipo, metade deles, que tem menos de 20. Então, às vezes, a barreira, ela não é só linguística, mas ela é cultural, ela é contexto, novamente. Sim. Eu não sei qual é o artista do TikTok que eles estão... É geracional, né? Geracional, isso, essa palavra que eu tava buscando. Eu não sei qual é o artista do TikTok que o cara tá escutando, tá sabendo, entendeu? Tipo, ou os slangs, né? Sim, as gírias, a forma como eles falam. E aí o cara tá falando e eu fico assim, mano, isso não sei. Então aí você fala, não é só o alemão em si, mas de forma geral, eles são muito fofinhos, assim, eu não tenho nenhum tipo de reclamação. Os seus colegas jovens? Os meus colegas jovens. Me ajudam sempre que eu preciso, eu não entendi o que é pra fazer. Tem trabalho junto, eles colaboram, assim, eu não tenho, eu não me sinto excluída por eles. Me sinto excluída pela circunstância, né? Sim. Que sou muito mais velha e tal. Sim, tem vários fatores. Tem outros fatores, mas não é por ser estrangeira, não é pelo alemão. Até porque todos praticamente falam inglês, então numa emergência eu recorro ao inglês e todo mundo entende. Então esse não é o problema. Tem outros imigrantes nesse curso? Eu tenho mais 2 colegas imigrantes, um ucraniano e uma georgiana. Aí esses não dois Estados colegas... Unidos, Geórgia, país. Sim. Esses 2 colegas eu vou assumir que eles são bem branquelos. São branquelos, são mais jovens, falam muito bem alemão. Sim, E aí com isso a gente vai entrar, né, no preconceito. Você sente que você sofre preconceito aqui e se sim, você consegue diferenciar se é racismo, xenofobia ou misoginia ou todos juntos? Porque, né, tem esse problema. Sim, claro que sim. Eu acho que isso, uma pessoa negra consciente, ela vai concordar comigo. O racismo permeia a primeira camada. Então, se você pode falar de misoginia e você pode falar de xenofobia, mas se você não é branco, não estou dizendo necessariamente negro, mas se você não é branco, isso vai chegar na frente. Eu, pessoalmente, tive apenas uma situação na escola que foi um pouco forte, mas as medidas tomadas foram positivas, né? Eu tive um professor que gritou comigo, porque eu respondi ele em inglês, porque ele teve uma situação, eu fiquei nervosa e eu tentando explicar, inicialmente ele gritou comigo e eu fui tentar explicar o que eu estava fazendo e eu estava nervosa, não conseguia explicar em alemão, mudei pro inglês e ele ficou muito alterado e começou a falar russo e tal. Nessa situação especificamente, não acho que foi racismo, não foi racismo, foi uma xenofobia mesmo. Porque ele gritou em alto e bom tom. Wir sind in Deutschland. In Deutschland wir müssen Deutsch sprechen, exatamente. Eu tenho vontade de arrancar meus ouvidos toda vez que eu escuto isso. Então nesse caso específico foi xenofobia. E ele foi essa situação comigo, mas ele é uma pessoa problemática com todo mundo, inclusive com os nativos, né? Então tem muita coisa misturada ali. É claro que com as mulheres a asinha dele fica um pouco mais aberta, mas assim, essa foi a situação mais forte que eu vivi, assim, aberta. Mas o clássico de estar na loja e a pessoa fica plantada do seu lado, às vezes loja de roupa, dependendo do nível da roupa, do preço da roupa. E não é muito comum aqui, as pessoas não ficam em cima de você, né? Não é como no Brasil que a vendedora chega e quer mais... Você não tá entendendo direito, né? Ela tá sendo simpática querendo vender ou ela tá te vigiando? Então você percebe, assim, que a pessoa fica te seguindo no corredor e tal, né? Alguns lugares pontuais, assim, já aconteceu na DM, do segurança que normalmente fica na porta, aí de repente eu percebo, porque às vezes você tá
lá, eu tô procurando um negócio, eu tô lendo rótulo, tô pensando na vida e seguindo meu Tá lá meu 2 tempo. horas. Não, mas na DM, né? Você perde a vida lá. E o cara fica passando, assim, sabe? Não, mas ele tinha que estar na porta, porque esse normalmente é o lugar onde ele fica, assim. Esse tipo de situações, assim, né? Acho que aparece bastante em situações de dating também. Quando você conhece uma pessoa, aí já vai, aí mistura tudo também, né? Mistura racismo, mistura essa coisa do estereótipo, do exótico, do que a pessoa, como a pessoa quer se comprometer, né? Sim. Então, aí eu percebo... Fetichização, uma né? fetichização, Aí eu percebo mais claramente, assim, né? Tá. Essa expectativa de um comportamento XYZ, né? Agora, no meu dia a dia, eu, pessoalmente, não percebo, não vivo. Estruturalmente, claro. Eu tô procurando apartamento, não tô comprando. É porque quando a gente gravou aquele vídeo, era especificamente sobre a sua experiência sendo uma mulher negra na Alemanha, em aspas, naquele vídeo, porque você tinha visitado e tal, só, né, morava na Espanha. E naquele vídeo você falou justamente de procurar apartamento e que teve lá uma corna que olhou pra você e falou, ah, não, pra você não, querida. Você acha que as pessoas aqui são tão descaradas, tão sem vergonha, assim? Porque isso é uma coisa muito arrombada de se fazer. Eu sinto que os alemães são mais velados. O que você acha? Entra nessa mistura que você tá dizendo, assim, é racismo, é xenofobia, o que é, entendeu? Mas ninguém fala, né? Ninguém fala. Mas, comprovadamente, eu vejo reportagens de pessoas que... Teve uma situação específica, uma repórter, ela é uma repórter africana, e ela se candidata à vaga com o nome alemão. Ah, sim, eu vi. E ela foi chamada. E enquanto ela se candidata com o nome original dela, ela não é chamada. E assim, ela só mudou o nome, ela não mudou nada da descrição. Sim. Então, existem mecanismos, é por isso que eu falei que estrutural sim. Claro. Eu acho que sim, eu acho que o racismo aqui, ele é mais no estrutural, porque eu acho que o alemão, de modo geral, ele tem uma preocupação com a imagem, de ser uma pessoa, de modo geral, né? A gente agora tá com um avanço dessa extrema-direita também, que não tem essa preocupação, mas o alemão médio, ele é preocupado em parecer uma pessoa boa, então ele não explicita o próprio racismo, né? E eu trabalhei com turismo também, lembra que eu fiz um trabalho com uma moça, que aliás eu recomendo muito, um tour sobre Afrikanische Filter, então é um quarteirão com nomes de países africanos, e ela vai contando a história por um tour decolonial, né? E ela conta todo esse processo, vai explicar um pouco como foi o processo colonial na Alemanha e tal. Na Alemanha não, né? Da Alemanha. E ela usa essas ruas que foram nomeadas nessas colônias, né? Em homenagem a essas colônias. Inclusive tem os jardins com os nomes dessas colônias. Eu fiz alguns tours com ela porque eu estava me preparando para também trabalhar com isso antes de fazer o Ausbildung. E aí você via 1 milhão de situações, porque eles não estudam isso na escola, muito incomodados, isso não é verdade, muito agressivos. Então quando eles são confrontados com a não perfeição deles, eles ficam extremamente desestabilizados, né? E aí aparece, né? Fala assim, aqui tem um bairro racista, querido. Essa rua aqui tem nome de colonizador que matou, estuprou e fez tudo. E agora você tá aqui querendo falar que não. Exatamente. Aí eles não gostam, né? Exatamente. Então, eles acham que porque por uma parte dos problemas que eles causaram, eles pediram desculpa e resolveram de um jeito que agora tá até trazendo problemas e consequências, mas... E as outras partes? Eles simplesmente ignoram. Não, a gente já fez o nosso dever de casa, a gente já resolveu isso. E aí, pra dizer isso, né, desse racismo estrutural e velado, quando ela joga luz a isto, aí eles ficam muito incomodados e agressivos. Teve uma situação em que o cara foi extremamente agressivo com ela e xingou e disse que ela tava mentindo, que o que ela tava apresentando não tinha dados, e foi embora no meio do tour. Ainda bem. Ele foi embora, porque se ele ficasse lá também... ficasse lá enchendo o saco, melhor nem ficar, né? É muito louco, porque a pessoa vai, se disponibiliza a sair de casa pra fazer um tour sobre a Alemanha colonial, com uma guia, ela tem a empresa lá, ela é uma pessoa profissional nisso, e aí fala, não, o que você tá falando não é verdade. Eles não entendem o que é. Eles acham que é uma historinha histórica. Aqui nesse bairro, a gente tem essa rua não sei, a rua Guiné-Bissau. E aí tem os jardins em homenagem a isso e tal. Olha só como nesse período das colônias era um período muito agradável. Finalmente os alemães tiveram acesso a frutas e legumes, porque antes eles só comiam batata. Então, eu acho que eles não estão esperando a crítica que ela carrega, entendeu?
porque ela é militante, assim, ela se posiciona de forma decolonial, não vou dizer como foi o colonialismo da Alemanha. Ela apresenta os dados que foi extremamente, como todo colonialismo, foi extremamente violento. E isso, eles não sabem dessa parte da história, isso não é ensinado, né? Então eu acho que eles caem um pouco de gaiato, assim, na história. E o que eu percebi foi isso. Todo mundo tem uma expectativa e aí chega lá é outra, sabe? No geral, a sua experiência com racismo não piorou vindo pra cá? Não piorou. Não piorou. Como que era na Espanha e Portugal? Só um parênteses. Onde é pior? Portugal. Portugal é pior. A Espanha também é bastante racista, mas tem bastante gente progressista, bastante gente consciente. Portugal junta tudo, né? Portugal junta o preconceito linguístico, racismo, xenofobia, com brasileiros especificamente isso. Xenofobia e, claro, machismo, extremamente machista. Eu ouvi pessoas dizendo que meu português é errado. Não falo português certo, tô falando tudo errado agora. Essa situação que você narrou do apartamento foi na Espanha, foi exatamente isso. Eu conversando com a mulher por telefone, ou seja, ela sabia que eu era estrangeira, eu falo espanhol, mas claro que eu tenho sotaque, né? Então, evidentemente, ela sabia que eu era estrangeira. E mesmo assim, nós fomos no dia da visita, eu mando um WhatsApp, no WhatsApp tem a minha foto. Ah, foi isso. Na minha memória, ela tinha te visto na rua. Não, foi pior, porque eu tava saindo e aí eu mando um WhatsApp pra ela, estou a caminho. E aí ela fala, não precisa vir não, não precisa vir não, porque eu já aluguei. Bom, estamos melhor na Alemanha, nesse quesito. Aí, a pergunta é... não estamos. Você tá pensativo agora. Pode continuar. A pergunta é, se tá de boa na Alemanha, em geral, você tem esse momento agora, né, de procurar apartamento e tudo mais, mas assim, no geral, a sua vida tá ok aqui, você gostaria de ficar aqui por um tempo mais longo, e eu quero saber também, e eu na verdade eu já sei, né, se você já pensou em voltar pro Brasil, já pensou em falar, não, já chega, eu vou voltar pro Brasil. Não, a vida está boa, com todos os desafios que ela provém, que já foi dito neste documentário, Netflix, minha vida. Priscila, onde vive, do que se alimenta. É isso. Sim, a vida está melhor aqui, sim. Pensei por 2 segundos em voltar pro Brasil. Foi exatamente quando eu me separei. Que acho que é natural você pensar, tá, e agora o que eu faço? Pra onde que eu vou, né? E o que eu vou fazer? Mas passou. Por quê? Porque eu tive... Assim, apesar de eu ter recebido muita estrutura, né, que eu disse inicialmente, eu também fui construindo as minhas. Então eu cheguei, eu sempre trabalhei, eu tive amigos paralelos aos amigos que nós tínhamos em comum. E eu acho que isso fez com que eu percebesse que eu tenho uma vida própria aqui, independente deles, né? A gente tem uma relação saudável, assim, tá tudo bem. Mas, assim, não é que eu me separei e fiquei sozinha, abandonada, né? Você é uma pessoa completa com uma vida Eu sou uma pessoa completa com vida completa. E o fato de eu estar fazendo o Ausbildung e trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, acho que também me ajudou muito. Porque com todos os desafios que isso proporciona, os desafios são bacanas também. Você se sente que você tá superando, você sente que você tá indo pra frente. Você tem uma motivação, acho que essa é a palavra, né? Então é isso, a minha vida tinha sentido. A minha vida não se resumia ao meu casamento. A partir do momento que a minha vida tem sentido, por que eu vou abandonar? Eu tenho uma vida aqui. Então, não fazia sentido voltar pro Brasil e começar tudo de novo lá. Pra mim, fazia mais sentido terminar o que eu comecei aqui, ou continuar o que eu comecei aqui, e ver como a vida vai se organizando, se estabelecendo. Eu não descarto, assim, no sentido de que eu não tenho pavor, desespero de voltar pro Brasil, se precisar, se eu sentir que... Se um dia você quiser. Se algum dia, se eu quiser, exatamente. Eu não vou ficar sofrendo porque eu tenho medo de voltar pro Brasil. Eu escuto muita gente falando, não, pro Brasil eu não volto e tal. Não, eu tenho uma vida ótima lá, minha família é maravilhosa. E eu acho que isso também me dá segurança de continuar. Sim. Porque eu consigo arriscar mais um pouco, porque eles estão lá, né? A hora tudo tá errado, dinheiro da passagem você tem. Exatamente. E eu tenho amigos também. Isso faz muita diferença, né? Eu tenho uma estrutura aqui na Alemanha, aqui em Berlim especificamente, né? Eu tenho uma estrutura aqui que faz com que a minha vida tenha sentido. Você veio pra Alemanha pelo relacionamento, mas você ficou e criou a sua vida, basicamente isso. Não exatamente. É que o relacionamento acabou que você vai embora. Exatamente. O relacionamento, o casamento foi o motivo inicial, mas eu acho que a minha personalidade, eu sempre tive muitos amigos, eu sempre tenho muitos amigos, então eu continuei fazendo isso. Sim. Então, e isso me deu uma rede, inclusive os amigos que a gente compartilha, são amigos que a gente compartilha, não é que são amigos dele. Isso faz toda a diferença, eu acho que faz toda a diferença. E faz a Alemanha ficar um pouco mais leve.
Qual é a coisa que você mais ama na sua vida aqui na Alemanha? Bom, o que eu mais gosto na Alemanha é liberdade em vários sentidos. Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho essa discussão sempre, não discussão, sempre falo isso no meu trabalho, porque às vezes eles têm uma expectativa de eu como brasileira, de eu ser muito calorosa, simpática, comunicativa e tal, né? E às vezes eles ficam incomodados porque eles não estão sendo suficientes, eles são fofos. E aí um dia eu tive uma conversa e eu esclareci que eu adoro o fato de eu não precisar ser simpática o tempo todo. De eu poder chegar, falar bom dia e continuar fazendo meu trabalho, sabe? Chegar. E se algum dia eu tô de mau humor ou de ressaca, eu tô lá quietinha e tá tudo bem. Ninguém vai me incomodar e ao mesmo tempo ninguém vai se sentir, vai levar pro pessoal. Isso. Então essa relação profissional na Alemanha é algo que eu gosto muito, assim. Eu gosto muito desse distanciamento entre pessoal e privado. Eu tenho amigas de trabalho que eu conheci no trabalho, então não é que não exista, né, uma relação. Eu tinha um amigo que ele tinha pavor da hora do almoço no Brasil. Ele é advogado, ele trabalhava num banco e aí ele tinha pavor da hora do almoço. Tem que socializar. Tem que socializar. E ele falava, eu não queria. Só que se eu falasse que eu não queria, eles iam me demitir. Simples assim. Então ele criou uma estratégia que eu achei fantástica. Ele ia pra academia. Academia é socialmente aceito. Então, eu não posso almoçar com vocês porque eu vou pra academia nesse horário. Então, esse tipo de pressão social, eu acho que aqui na Alemanha a gente não tem. E isso, de modo geral, reflete também nas amizades que você tem. Mesmo outros amigos que não sejam alemães e mesmo brasileiros que já moram aqui, pelo menos os que eu conheço, eu tenho essa liberdade de ser eu mesma o tempo todo, sabe? Então, falar que não também. De falar que, nossa, sim, isso também é maravilhoso. Falar que não. Outra coisa que eu gosto, que eu aprendi a gostar muito, que eu acho que veio ao encontro a minha personalidade, eu nem sabia que isso era uma coisa minha, eu adoro ter termine pra tudo. Eu adoro marcar compromisso, sabe? Agora eu tô aprendendo a não marcar compromissos muito longos, a longo prazo, assim. Eu não sou tão alemã a ponto de marcar um compromisso para daqui 3 meses, não. No máximo uma semaninha. Mas eu acho tão mais confortável a gente combinar, a gente vai se ver quando? Quando você pode, né? Que horas? E aí você marca esse compromisso e isso está agendado, sim, mesmo com amigos. É óbvio que isso não significa que eu não gosto que... Priscila, tô passando aí na sua casa. Eu adoro isso, não me incomoda. A espontaneidade não é um problema. O problema é a falta de possibilidade de encontros porque só pode ser espontâneo, entende? Entendi. Não fica no só, não vamos marcar, é tipo, vamos marcar? Então vamos marcar. Exatamente. Sim. Então isso eu gosto muito. E aí eu tenho conseguido organizar o meu dia, minha rotina, de uma forma muito bacana, porque eu tenho conseguido fazer exercício, tenho conseguido cozinhar, tenho conseguido estudar, tenho conseguido trabalhar e tenho conseguido socializar. Isso significa que eu vou ver menos amigos, menos vezes, porque agora eu só socializo no final de semana, então demora às vezes 15, 20, às vezes um mês para eu encontrar o meu amigo novamente, né, a pessoa... Né, Elissa? Eu sei bem como é. Mulher ocupadíssima. Mas eu reduzi essa margem, mas isso tem me feito muito bem. E assim, o dia que eu encontro, eu sei que eu vou encontrar. Então, essa parte cultural é o que eu mais gosto. Parte física, em Berlim especificamente. Transporte público é maravilhoso, com todas as suas ressalvas. Para o padrão europeu, padrão alemão, não é maravilhoso. Mas para uma pessoa que morou 10 anos em São Paulo, é incrível, assim, sabe? Eu faço absolutamente tudo em transporte público. E é isso, então é muito fácil me deslocar por Berlim, pelos lugares que eu frequento. Eu também estou muito perto de lugares que eu frequento que eu consigo caminhando. Então muitas vezes eu simplesmente vou caminhando, que é uma coisa que eu gosto muito. Bem berlinense também, bem alemão. Bem alemão. Eu não pedalo, né? Não ando muito de bicicleta, mas eu caminho muito. E então isso também eu gosto muito. E claro, eu evito falar mal do Brasil porque eu sou plenamente consciente dos nossos problemas, mas eu não gosto de ficar só focando nos problemas. Mas é fato que como mulher é muito mais seguro estar aqui em Berlim, né? Então eu volto pra casa qualquer horário da madrugada, sozinha. Bêbada. Não, amiga, eu não faço essas coisas. A gente não faz essas coisas. Esqueci. E nunca tive nenhuma situação de constrangimento, nenhuma situação problemática. É isso, Berlim não é perfeita, sei de histórias. Tem que ficar ligada. Tem que ficar ligada. Mas é isso, a gente é BR, né? A gente não é panguão, de modo geral, né? A gente é atento às coisas, claro. Então, assim, não é cor-de-rosa, não é perfeito. Tem 1 milhão de problemas em Berlim, mas é mais seguro. Então, são esses 3 pontos que eu destacaria que eu gosto. Não é a certeza absoluta que nada vai acontecer, mas é diferente da minha vida
pelo menos no Brasil, que era a certeza absoluta que algo ia acontecer. Sim. E não é só sobre realidade, é sobre aqui também, porque a gente se sente. Sim, não, Isso é importante. efetivamente. Exatamente, perfeito. Porque mesmo no Brasil você também não tem certeza de que vai acontecer, mas na sua cabeça você tem. Já morreu. Já morreu, já. Uma perna em cada bairro. Então, assim, são esses 3 pontos que eu destacaria, assim. E o que você mais odeia da Alemanha? Os alemães. Do nada. Do nada. Eu tô só elogiando aqui. Meus amigos do trabalho são maravilhosos. Meus amigos do hóspede são maravilhosos. Os alemães. Vou botar no título do vídeo. Essa mulher odeia todos os alemães. O que eu mais odeio na Alemanha? Bom, eu odeio o clima. É muito difícil pra mim. Tô melhor. Cada ano eu tô melhor. Eu acho que o frio não é um problema, a escuridão ainda é. Quando às 4 da tarde já está escuro e às 9 da manhã ainda está escuro, eu tendo a sofrer muito. Então isso é uma coisa que ainda pega pra mim. Os alemães não é brincadeira, eu realmente, às vezes eu tenho muita dificuldade de lidar com eles culturalmente mesmo, um choque cultural, assim, justamente, às vezes eles são muito literais, assim, né? E às vezes, quando as pessoas falam que eles não têm senso de humor, não é verdade, eles têm, mas é o senso de humor deles. Sim. Super específico. Eu gosto de humor de trocadilho, eu sou meio tio do... Então você nasceu pra viver aqui, né? Todo o humor deles é baseado em trocadilho. Eu sou meio tia de churrasco, assim, sabe? Tipo, eu gosto de humor de trocadilho, então eu não sofro tanto, mas mesmo assim, às vezes eu faço. Meu humor não é só de trocadilho. Sim. E aí eles não entendem. E não é só linguístico. Não é só linguístico. A gente sabe. É vibes. É vibes, exatamente. Contradizendo o que eu falei de que, eu adoro ter coisas marcadas, sim, mas eu odeio que seja pouco espontâneo. Tudo tem que ser muito preparado, assim, né? Então isso também é bastante... Eu sei que é meio estereótipo. Que tivesse um equilíbrio dos dois. Sim, é isso. Eu gosto de ter marcado pra garantir que vai acontecer, mas isso não me impede de ser espontânea, né? Que mais que eu odeio aqui? É que eu odeio uma palavra muito forte, né? Eu odeio não ter apartamento. Eu odeio o sistema imobiliário, essa crise imobiliária. Eu odeio o capitalismo. Odeio o neoliberalismo que tá sugando Berlim. Eu odeio isso bastante. Eu odeio o avanço da extrema-direita. É isso. No meu dia a dia são esses os maiores problemas, assim. São problemas graves, são problemas que afetam a sua vida, mas no final das contas, na balança, tá mais pro bom do que pro ruim. Sim. Isso é o que importa, né, na nossa vida aqui. Sim, porque sim. Quando eu começo essa série de vídeos, eu falo, os brasileiros na Alemanha, tem gente muito feliz, tem gente contando os dias pra ir embora. E é válido ir embora quando você não tá feliz. Sim. Eu ainda não achei uma pessoa que queira ir embora e que queira me dar entrevista. O que é um problema, porque daí as pessoas falam, se fala que as pessoas querem ir embora, daí só mostra a pessoa que tá feliz na Alemanha. E aí, pra concluir esse vídeo, a pergunta de sempre é: qual é o conselho que você tem pra dar pras pessoas que acabaram de chegar ou estão pensando em vir, estão vindo? Meu conselho vai especialmente pras mulheres que estão pensando em vir pra cá. Se preparem. Se preparem. Normalmente as mulheres vêm acompanhando um parceiro. E eu disse já inicialmente que o que me salvou foi eu criar uma estrutura paralela ao meu relacionamento. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ganhar independência. Vai estudar alemão. Se você tem possibilidades, né, no primeiro ano de só estudar, faça. Não fica desesperada de querer correr, mas ao mesmo tempo faça coisas fora de casa. Nada de fazer curso online. Vai conhecer gente, vai fazer amigos, faz alemão e faz um curso de, sei lá, pintura, cerâmica, não sei, yoga, parkour, o que você quiser. Conheça gente, tenha amigos, se estruture e conheça Berlim, conheça as regras, não fique só na mão de agência, se for o caso, né? Ou do seu marido que vai resolver as partes burocráticas. Parte burocrática é insuportável, é muito difícil, mas tenha coragem, vá fundo. E se tiver que mudar de profissão, pense bem e vá com coragem, tente encontrar algo que você realmente goste, não que necessariamente está na moda. Pense bem no que você quer fazer. Pense se você quer mudar de profissão, por que você quer mudar de profissão. E tenha coragem, eu acho. Acho que isso é o mais importante. E eu acho que é isso, criar uma estrutura. Não vai ser como a que você tem no Brasil. É uma outra vida. E tá tudo bem. E essa é a graça. É por isso que a gente vem pra cá. É por isso que a gente vem pra cá. Se fosse só pra mudar de CEP. Exatamente. Eu sinto que eu tenho muitas vidas, apesar de ter só um pouquinho mais de 20 anos. E essa vida, por exemplo, agora é completamente diferente da minha vida no Brasil. E isso é um plus. E essa é a graça, né? A graça de poder viver uma experiência nova e de estar vivo. Que profundos.
Eu sou muito feliz pelo dia que a gente se conheceu, que a gente tava bebendo só água. E aí, quando a gente foi se despedir, eu falei, Priscila, não tem nada na Espanha, manda pra levar. Falei que eu tava aqui por causa dela. Obrigada por tirar esse tempo aqui pra conversar com a gente e dar essas dicas fantásticas. Obrigada a pra todo você. mundo. Faça pra sua vida. Quero deixar beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Pra Xuxa. Dona Dadá. Dona Dadá, meu papai, que tá um pouco doentinho agora, mas ele já tá melhorando. Pros meus sobrinhos, Joaquim, Isis, amo vocês. Acho que essa é a parte mais difícil de estar fora de casa, de não poder vê-los crescer. Isso acho que é o maior desafio. Mas eu amo vocês. Obrigada aos meus amigos pelo suporte. Vocês são tudo que eu tenho. Amo vocês também. É isso. Obrigada por essa oportunidade de falar um pouco da minha vida. Ainda vamos gravar mais 2 vídeos, pelo menos. Estou aqui à disposição, com muito prazer. Então, se você quer ver os próximos vídeos que a Priscila vai aparecer, já se inscreve no canal, deixa seu like, volte sempre, que sexta-feira sempre tem vídeo novo. Um beijo. Segue o Alemanizando. Isso. Tchau.